a mais uma videoaula. Eu sou o professor Perini. Nós estamos no curso de Lógica de Programação. Essa é a nossa terceira aula. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Se inscreva para você receber as nossas próximas aulas, ok? Então, nessa terceira aula, nós vamos falar sobre entrada e saída de dados. E vamos já fazer mais alguns programinhas na linguagem C, tá bom? Então, vamos lá na nossa aula. Bom, então vamos lá, a nossa terceira aula de Lógica de Programação. O que nós vamos ver nessa aula? Vamos ver as unidades de entrada e saída, comandos de entrada, comando de saída, algumas expressões aritméticas, exemplos de alguns exercícios, tá? Bom, quando a gente fala de entrada e saída, quais são as unidades, quais são os dispositivos que a gente tem no computador para receber informação de entrada e para mostrar um resultado de saída, tá? Então nós temos como dispositivos de entrada o teclado, que é o mais importante, que é o principal, né? Existem outros dispositivos, como por exemplo o HD, o próprio pendrive, né? Mas o teclado é o que a gente utiliza na nossa lógica de programação. E de saída também existem vários dispositivos. Só que a gente usa mais, é claro, é o monitor de vídeo, né? Então é o resultado do nosso processamento na tela do computador, tá? Bom, e quais são os comandos de entrada na linguagem C? Então, como a gente está vendo a linguagem C, vamos ver um comando de entrada. Toda linguagem de programação sempre tem mais de um tipo de comando, mais de uma forma de receber informação e de passar informação, né? Eu vou passar o mais importante e o mais comum utilizado na linguagem C, tá? Que é o scanf. Então eu tenho aqui scanf, o tipo de dado que eu vou receber, o tipo e o nome da variável. Depois a gente vai ver um exemplo com isso, tá? Eu vou explicar direito esse tipo, o que é o tipo, né? Dependendo da variável, se é int, se é float, então aqui vai ter o formato dela, tá? Então, por exemplo, scanf, aqui entre aspas, o porcentagem f, vírgula, aqui o nome da variável, o valor h, tá? Com o e-comercial informando que, olha, o que vai ser digitado, o que vai entrar por aqui, vai no endereço onde está a variável, o valor h, tá? E para número inteiro, quantidade de horas, por exemplo, é número inteiro. Então é porcentagem d. Então esse é o padrão aí de entrada de dados na linguagem C. Bom, vou passar aqui alguns operadores aritméticos. Nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre isso, tá? Só para a gente ter algumas coisas para a gente fazer já direto com entrada e saída de dados, tá? Então, as expressões aritméticas são aquelas expressões onde existem operações aritméticas, né? Tem operadores, operandos, que são, esses operandos podem ser variáveis, podem ser constantes, e o resultado sempre vai ser um número, né? Um valor numérico. Então, vou passar só as expressões básicas por enquanto, os operadores básicos: soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Sempre lembrando que na computação a multiplicação a gente coloca um asterisco como operador, tá? Bom, nós falamos de entrada de dados, depois a gente vai ver exemplo. Falamos um pouquinho das expressões comuns que a gente vai utilizar no nosso programa. E existe também o chamado comando de atribuição. O que é um comando de atribuição, né? Então veja, eu tenho uma variável, essa variável vai receber um valor, tá? Então eu vou utilizar um comando de atribuição para guardar esse valor na variável. Então um exemplo aqui, ó, salário é igual valor hora vezes quantidade de horas, tá? Então esse aqui é um processamento e a atribuição é feita através do sinal de igual. Então aqui, ó, vai fazer um cálculo, que nesse caso aqui é uma multiplicação. O resultado dessa multiplicação vai ser guardado na variável sal, tá? Então esse é o comando de atribuição. De forma geral, então nós temos o nome do identificador igual à expressão, tá? Identificador é o nome da variável, tá? Salário
é uma variável, então identificador é o nome da variável. O igual é o símbolo de atribuição e a expressão pode ser um valor ou pode ser o resultado de uma expressão aritmética, o resultado de uma conta, de um cálculo, tá? Então, alguns exemplos aí de comando de atribuição na linguagem C. Então, eu declarei aqui 3 variáveis inteiras, ó, int A, B e C. Declarei 2 variáveis de números reais, x e y. Aí eu falo, ó, A é igual a 10. Então, estou dizendo que a variável A vai receber o valor de 10. Eu estou atribuindo o valor de 10 para a variável A. B é igual a 5. Estou atribuindo o valor de 5 para a variável B. C é igual a A vezes B. Então veja, aqui eu estou fazendo uma multiplicação de A por B. Por exemplo, 10 vezes 5. Né? Então quanto vai dar? 50. Então 50 eu estou dizendo que vai ser guardado na variável C. Tá? Estou atribuindo 50 para a variável C. Bom, x é igual a 5,5. Então, lá, 5,5 é um valor que vai ser guardado na variável x. Né? Veja, lembra que x é float, então é número real. Então, 5,5 vai ser guardado lá. X é igual a y é igual a x dividido por 2. Então, aqui nesse momento, o compilador, o processador vai pegar o valor de x, que é 5,5, e vai dividir por 2 e vai atribuir a variável y. Tá? Então, esses são os comandos de atribuição. Eu posso atribuir um valor ou posso atribuir o resultado de um processamento, de um cálculo. Bom, nós falamos comando de entrada, falamos de atribuição e agora comando de saída. Da mesma forma que o de entrada, comando de saída tem várias formas de se fazer. Eu vou passar o mais simples, o que mais utilizado. Tá? Então, o comando é printf. Printf a variável. Então, por exemplo, printf aqui, eu quero mostrar o valor que está na variável idade, né? Então, printf, abre aspas, porcentagem de, vírgula, idade. Então, eu vou mostrar. Então, aqui sempre eu vou ter que ter o formato dessa variável. Número inteiro é D. Outro exemplo, printf, minha idade é 20 anos. Tá? Então, eu estou mostrando essa mensagem na tela. Um outro, a minha idade é... Bom, aqui eu quero mostrar o valor que está na variável idade. Tá? Então, veja, no lugar que eu for colocar o valor da idade, eu coloco o formato dele, porcentagem de. Aí eu fechei aspas, vírgula, o nome da variável. Ok? Bom, então, a gente falou do formato, do tipo de dado, né? Então, o que nós temos de formato aqui para trabalhar aqui na linguagem C? Então, veja, para tipo inteiro, que é o int, eu tenho porcentagem D e porcentagem I. Um desses dois formatos são utilizados. Para float, porcentagem F. Para caractere, porcentagem C. E para double, porcentagem LF. Tá? Para uma cadeia de caracteres chamada string, é porcentagem S. Tá? Então, veja, para um caractere só é C. Para uma cadeia de caracteres é S. Bom, então agora vamos representar um algoritmo aí, que a gente já conhece variáveis, algumas expressões aritméticas, comando de entrada e saída de dados. Então vamos ver alguns algoritmos aí computacionais. Um problema que eu vou colocar aqui, ó. Desenvolver um algoritmo para calcular o salário bruto de um funcionário horista. Tá? A gente já viu esse exemplo nas aulas anteriores. Quais são as informações necessárias para efetuar o cálculo? Então, relembrando, sempre que eu tenho um problema, eu quero passar isso para um algoritmo ou para um programa de computador, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que sempre pensar em quais são as informações que a gente vai trabalhar. Tá? Isso é muito importante. Bom, nesse caso aqui, eu quero calcular o salário bruto de um funcionário horista, eu tenho que ter o valor hora e as horas trabalhadas, quantidade de horas que ele trabalhou. Tá? Para efetuar o cálculo, o salário bruto vai ser o valor hora vezes as horas trabalhadas. Ok?
Então qual o cálculo? Salário igual valor H vezes quantidade de horas. Então, essas são as informações, é isso que eu preciso para formar o meu algoritmo. Então vamos lá, as ações necessárias então, eu vou ler o valor para o valor hora, eu vou ler o número de horas trabalhadas, aí eu vou calcular o salário bruto. Salário bruto é igual ao valor hora vezes quantidade de horas. E depois vou mostrar o resultado. Então veja que eu vou ter a leitura, que é a entrada dos dados, vou ter o cálculo e depois vou ter a saída. Então no pseudocódigo eu represento da seguinte forma. Começa aqui, início, ó, real, valor hora, salário. Então esses dois são valores que eu estou declarando aqui como números reais. Inteiro, quantidade de horas. Aí eu vou fazer a leitura dos dados, ó, ler valor H, ler quantidade de horas. Em seguida, processamento, salário igual valor hora vezes quantidade de horas. E ao final escrever o resultado, que é o salário, tá? Bom, eu tenho aqui em C, mas eu vou sair dessa apresentação e vamos fazer juntos lá na ferramenta que é o Polyblocks que a gente está usando. Então vamos lá, eu vou dar um New Empty File, então eu vou abrir um arquivo em branco, tá? Um arquivo vazio. Então eu vou começar, deixa eu aumentar a letra aqui. Primeira coisa, dá um include na stdio, vou até deixar aqui como comentário, para utilizar o scanf e printf. Então, esses dois comandos que a gente aprendeu hoje, scanf e printf, eles estão aqui nessa biblioteca, stdio.h. Tá? Então eu preciso delas. Como eu disse nas aulas anteriores, existem compiladores que não precisa, que ele já carrega automaticamente, mas tem compilador que não carrega, então é bom a gente colocar. Começar aqui a função principal, tá? Vou colocar aqui, ó, início da função principal. Ok? Bom, então aqui dentro vai ser a nossa programação. Vou aumentar um pouquinho mais. Aí. Então aqui vamos fazer, ó. Eu vou salvar primeiro. Salvar. Vou salvar aqui mesmo. O nome qualquer aqui, ó. Primeira entrada. E agora vamos lá, ó. Primeiro, declaração das variáveis, tá? Declaração das variáveis. Pronto, então eu vou ter, lembra? Nós vamos ter então o valor de horas trabalhadas e a quantidade de horas, tá? E o salário que vai ser o resultado final do meu processamento. Então eu vou colocar o valor H e sal como números reais e como inteiro vou colocar quantidade de horas. Quantidade de horas. Ok? Bom, agora a entrada dos dados. Quais são os dados de entrada? Valor H e quantidade de horas. Ok? Então vamos lá. printf digite o valor das horas. Então veja, eu vou dar um comando para que apareça na tela para quem está rodando o programa saber que tem que ser digitado o valor das horas nesse momento. Tá? Então esse é o printf. Agora vamos receber o que vai ser digitado pelo scanf. Tá? Então vamos lá.
Valor das horas trabalhadas é float, então F, tá? Esse é o formato. Vírgula, aqui E comercial, e aqui o nome da variável. Tá? Então aí tem a entrada do valor horas trabalhadas. Vamos pro próximo. Agora eu vou pedir para digitar quantidade de horas. Quantidade de horas que ele trabalhou. Tá? E vamos dar um scanf para receber isso. Quantidade de horas, eu disse que é int, né? Eu coloquei como int, então é porcentagem D ou porcentagem I, tá? E aí é comercial, quantidade horas. Pronto, eu recebi. Vou tirar o espaço aqui, que eu estou sem espaço os outros. Agora processamento. Processamento. Qual é o processamento? Sal é igual valor H vezes quantidade horas. Tá? Valor H vezes quantidade de horas. Bom, agora a saída. A saída aqui que vai ser um printf, certo? Aí eu coloco salário, né? E onde eu quero que venha o salário, eu vou colocar o que? O porcentagem, ponto 2F. Vou colocar ponto 2F porque eu quero duas casas decimais. Tá? O F porque é float e o ponto 2 que eu quero duas casas decimais. Bom, aqui então, sal. Então tá aí o nosso programa. Eu vou tirar os espaços aqui. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro, include stdio.h para utilizar scanf printf. IntMain é a abertura ao início do método principal. Abrir a chave aqui dentro da nossa programação. Declaração das variáveis. Valor H é salário, tipo float. Quantidade de horas, tipo int. A entrada dos dados. Printf, digite o valor das horas. Tá? Então, vai aparecer na tela. Daqui a pouco a gente vai testar. Scanf. Eu tenho então o formato de float e valor H sempre com E comercial aqui, tá? Printf, nova entrada. Digite a quantidade de horas. Scanf, quantidade de horas. Processamento é fazer o cálculo. Salário igual valor horas vezes quantidade de horas. E a saída eu vou mostrar. Salário, tanto. Tá? Bom, aqui nós temos os três botões que eu falei na aula passada. Esse é para compilar, esse é para rodar. E o terceiro é para compilar e rodar. Então eu vou clicar no terceiro. Se eu não fiz nenhum errinho aí de sintaxe, ele vai compilar. Vamos ver se tem algum erro. Demora um pouquinho. Opa, eu tive um erro aqui. Tá vendo aqui, ó? Printf. Eu esqueci do F, olha. Então ele me deu aqui embaixo. Aí, declaração indefinida para print. Ele não reconheceu o comando print, ok? Bom, acertei. Vamos compilar de novo. Olha lá. Compilou. Agora está abrindo a tela para rodar. Primeiras vezes que a gente roda, que a gente chama o programa, ele demora mais. Mas daqui a pouco ele abre.
Então esse é um exemplo, tá? Enquanto não abre, vamos falar um pouquinho. Esse é um exemplo aí de um programa onde tem declaração de variáveis, entrada de dados, processamento e a saída de dados. Tá? Isso a gente chama de uma estrutura sequencial. Ali, ó, digite o valor das horas. Tá? Vamos supor, ele trabalhou, ele ganha R$50 a hora. Tá? Digite a quantidade de horas. Ele trabalhou 100 horas nesse período. Então tá lá, o salário R$5.000. Ok? Então tá aí. Vamos voltar para a nossa apresentação. Então, eu digitei esse programa. E agora eu deixo aqui uns exercícios, 3 exercícios de fixação. Eu espero que você faça esses exercícios. Tá? Espero também que você faça o exercício, o exemplo anterior, porque lembra daquela máxima, né? Só programando que a gente aprende a programar. Tá? Então, pare o vídeo naquele momento, repita o que eu fiz, digite do jeito que eu digitei e faça funcionar. Tá? E agora esses 3 exercícios que eu vou fazer a correção deles na minha próxima aula. Tá bom? Então tá aí, ó. Só se aprende a programar programando. Você vai fazer o exemplo que eu fiz e você vai fazer os 3 exercícios, tá? E já vai começar a ter um pouco mais de prática, tá bom? Bom, se você gostou da aula, dê um like aí. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, ative as notificações que eu vou ter muitas aulas boas mais pra frente, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, dê um like e deixe seu comentário. Diga aí para mim o que você gostaria de ver, o que você não entendeu, para a gente se interagir mais, tá ok? E até a próxima aula. Muito obrigado.